pessoas! Aqui é a professora Daniele de Ciências. Esse é o nosso vídeo 9, correção das avaliações de ciências de primeira e segunda chamadas do 9º ano. Lembrando, a primeira chamada da avaliação de ciências do primeiro bimestre foi realizada nos dias 14, 15 e 16 de abril. E a segunda chamada foi realizada entre os dias 22 a 29 de abril. Esse vídeo é a correção dessas duas provas. Essa primeira correção é a avaliação do primeiro bimestre, a primeira chamada, que foi realizada entre os dias 14, 15 e 16 de abril. Primeira questão. O planeta Terra realiza dois tipos de movimentos. Qual deles está relacionado à formação dos dias e das noites? E de quanto em quanto tempo ele se repete? Esse movimento relacionado aos dias e às noites é a rotação. E ele se repete a cada 24 horas. Questão 2. Um dos movimentos da Terra, além do seu eixo de inclinação, são responsáveis pela formação das estações do ano. Na imagem abaixo, qual é a estação do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul? Na sua resposta, deixe claro quem é quem. Então, o que eu quero saber? Qual é a estação no hemisfério norte e qual é a estação no hemisfério sul? Não quero saber qual é o movimento da Terra relacionado a isso aí. Tá? Você tem esse eixo de inclinação aqui. Então, você percebe que esse lado aqui de cima, ele está ligeiramente mais voltado para o Sol do que a parte de baixo, que está um pouco mais recuada. E é isso que faz com que, nesta imagem, como essa parte de cima, que é o hemisfério norte, ele está mais projetada em relação ao Sol, então ele recebe maior iluminação, maior radiação solar no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E nessa situação, no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Então, você tinha que escrever quem era quem. Norte, verão, sul, inverno. Questão 3. Explique por que, de 4 em 4 anos, temos o ano bissexto. Pessoas, olha só, o problema não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V. O problema é que entre o Ctrl+C e o Ctrl+V, tem que ter um cérebro entre os dois que identifique essa informação e traduz essa informação de acordo com aquilo que foi pedido, tá? Então, na própria imagem, a gente já tem uma dica por que acontece o ano bissexto. O ano, na verdade, não tem só 365 dias. Ele tem 365 dias e mais 6 horas. E o ano bissexto tem 366 dias. É aquele ano que acontece de 4 em 4 anos e que forma o dia 29 de fevereiro. Então, como é que você tinha que responder isso aqui? Bom, como o ano tem 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos, essas 6 horas a mais formam 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Então, por isso que o acúmulo dessas 24 horas nesses 4 anos é que vai dar um dia a mais, tá? Ou então, de forma resumida, como o amiguinho colocou aqui, por causa das horas que se acumulam entre os 4 anos, né? E dá um dia, tá? Teve algumas pessoas que colocaram que tem que se conciliar com o calendário juliano, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, aí nada disso explicou que o ano tem 365 dias e mais 6 horas, tá? Tinha que colocar isso. Essa diferença dessas horas que no acúmulo dos 4 anos dá mais um dia inteiro de 4 em 4 anos, que é o ano bissexto. Questão 4.
A Lua faz 3 movimentos em torno dela mesma, em torno do Sol e em torno da Terra. Qual é o movimento em torno da Terra que é responsável pelas fases da Lua? Bom, é o movimento de revolução. Quais são os 3 movimentos? É a rotação, a translação e a revolução. Mas percebe que aqui eu só estou perguntando qual desses movimentos é responsável pela formação das fases da Lua. E é só o movimento de revolução. Está aqui, bem específico. Questão 5. As fontes de energia são classificadas de acordo com seu tempo de disponibilidade. Uma se esgota com o tempo e não pode mais ser reposta. A outra pode ser reposta conforme vai se esgotando. Qual é a forma de energia que se esgota e a que não se esgota? Deixe na sua resposta bem claro quem é quem. Aí está aqui o amiguinho, vou citar a resposta dele como exemplo. A energia não renovável se esgota e não pode ser reposta. Por exemplo, carvão mineral e outras, né? A energia renovável são aquelas que duram bastante tempo e podem ser repostas. Por exemplo, a energia solar. Questão 6. A trajetória elíptica da Terra e seu eixo de inclinação são responsáveis pela formação das estações do ano. Por esse motivo, enquanto for primavera no hemisfério sul, qual é a estação no hemisfério norte? São alternadas, né? Quando no sul é verão, no norte é inverno, né? Então, quando no sul é primavera, no norte será outono. Questão 7. O eixo de inclinação também influencia na formação das zonas climáticas da Terra, devido à quantidade de luz solar que incide em cada uma das regiões terrestres. O Brasil se localiza em qual das zonas climáticas? A gente fez até uma perguntinha muito parecida com essa no exercício. Então, como o Brasil está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Brasil se localiza na zona intertropical. Questão 8. A proximidade com a linha do Equador está relacionada à quantidade de luz solar que a região recebe. Vamos lembrar? Linha do Equador é essa linha aqui que divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E ela passa aqui no Brasil, lá na região norte. Por isso, como o território brasileiro é muito grande, sendo atravessado por 2 das principais linhas da latitude, que é o Equador e o Trópico de Capricórnio, as regiões brasileiras recebem diferentes quantidades de radiação solar, o que interfere marcadamente nas suas temperaturas médias. Por esse motivo, a região 1 do país costuma marcar temperaturas muito superiores à região 2. Identifique quem são a região 1 e a região 2. Lembre que o Brasil possui 5 regiões geográficas. Então, vamos lembrar. Então, primeiro a gente falou que da linha do Equador, né? Que está aqui essa aqui do meio, que passa pelo Brasil e divide a Terra em 2 hemisférios, o norte e o sul. E a outra coisa que a gente falou é que o Brasil ele tem um território tão grande que 2 das linhas principais de essas linhas de latitude, né, essas linhas horizontais, cortam o Brasil. Uma vai cortar lá no norte e a outra corta aqui no sudeste, passa por São Paulo, que é o Trópico de Capricórnio. Então, a gente tem o Trópico de Câncer lá em cima, no hemisfério norte. A gente tem a linha do Equador cortando o Brasil lá em cima no norte. A gente tem o Trópico de Capricórnio, que também vai cortar o Brasil, só que no sudeste. Ali em São Paulo tem o marco na Praça da Sé, onde passa essa linha imaginária.
E depois a gente também tem o Círculo Polar Ártico, que fica no hemisfério norte, e o Círculo Polar Antártico, que fica no hemisfério sul. Então, dessas 5 linhas, 2 cortam o Brasil. Bom, e que regiões são essas, cujas temperaturas são muito diferentes? Bom, então você vai pensar que é a do norte e a do sul. O Brasil ele tem 5 regiões geográficas: região norte, região sul, região sudeste, região nordeste e região centro-oeste. Então, a linha do Equador corta o Brasil na região norte. A linha do Capricórnio, ela corta o Brasil na região sudeste. Mas eu estou falando aqui nessa questão das regiões que são muito diferentes em termos de temperatura. No caso, entre o norte é o mais extremo e o sul. O norte para o extremo do quente e o sul para o extremo do frio. Então, nesse caso, a região 1 é norte e a região 2 é sul. Igualzinho o amiguinho colocou aqui na resposta dele. Questão 9. A amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máxima e mínima de uma região. Considerando que a cidade de Campos do Jordão, o dia mais frio do inverno, marca menos 7 graus Celsius e o dia mais quente marca mais 3 graus Celsius, qual foi a amplitude térmica alcançada alcançada nessa estação? Observe o cálculo. Então, olha só. Eu nem precisava, obviamente, colocar esse mais aqui, porque a temperatura positiva, esse sinal de mais, ele é dispensável. Eu coloquei que era para facilitar no seu raciocínio. Porque, veja bem, quando você fala diferença entre uma coisa e outra, o sinal de menos tem que estar no meio, né? E aqui eu estou falando especificamente entre a temperatura máxima e a mínima. Bom, então a temperatura máxima tem que aparecer primeiro e a temperatura mínima tem que aparecer por último. A temperatura máxima qual é? É a mais alta. Então, entre mais 3 e menos 7, qual é a temperatura mais alta? É o mais 3. Bom, então eu vou ficar na dúvida se a minha resposta correta é a A ou é a B. Porque essas outras aqui não podem ser, né? A C, a D e a E, elas estão falando em temperatura menos 3. Então, de cara eu descarto. Eu posso ficar na dúvida entre essas aqui. Próxima dica. Bom, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Bom, se eu quero a diferença entre duas coisas, então o próximo sinal de operação tem que ser o menos. Então olha aqui. Entre o A e o B, quem vai calcular uma diferença é justamente a questão B. Não pode ser a questão A, porque a questão A está fazendo uma soma. A questão B é que está fazendo uma diferença entre a temperatura máxima, que foi mais 3 graus, e a temperatura mínima, que foi menos 7 graus. Bom, aí agora é da matemática. Mais 3 menos 7, como é que a gente faz essa conta aqui? Esse menos, ele vira mais, né? Porque ele está aqui por fora. Se o menos está do lado de fora, ele muda o sinal daquele que está do lado de dentro. Então, fica mais 3, mais 7. Logo, a amplitude térmica foi de 10 graus. Então, a resposta correta para essa questão seria B. E na questão 10, dos biomas brasileiros, qual ocorre no estado do Rio de Janeiro? Isso aí é mais mole do que sentar no pudim, a gente falou várias vezes. É a Mata Atlântica.
Agora a gente está indo para a prova de segunda chamada. A prova de segunda chamada foi aplicada entre os dias 22 e 29 de abril. E é essa correção que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Bem objetivamente, sem enrolação. Questão 1. Cite nas linhas abaixo. A. Quais são os dois movimentos que a Terra faz? De cara. A. Rotação e translação. B. Quais são os efeitos de cada um deles? Então, você pode dizer que em B, o efeito da rotação é a formação dos dias e das noites. E o efeito da translação é a formação das estações do ano. Questão 2. Por qual motivo temos o ano bissexto? Vamos ver aqui a resposta do amiguinho. A translação demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Certinho. A gente fala 6 horas que é para arredondar, mas está certo isso aí. Não é nem 48 minutos, é 47 minutos e alguns segundos. Mas enfim, está arredondado certinho. Essas horas e minutos, que de 4 em 4 anos, são somados, dando origem a mais um dia. No caso, 29 de fevereiro. Então, certinho. Falou da duração do ano, falou que essa sobra se acumula e forma um dia a mais no final, tá? Aquela história de calendário juliano, que não sei o quê. Algumas pessoas colocaram várias informações, mas não relacionou uma informação com outra, tá? Tinha que especificar certinho que é o acúmulo dessas horas que forma, ao final dos 4 anos, mais um dia. Questão 3. Na imagem abaixo, o eixo de inclinação da Terra faz o hemisfério sul estar em qual estação do ano? E o hemisfério norte, nessa mesma posição, está em qual estação do ano? Então vamos olhar aqui. O hemisfério sul, por causa desse eixo de inclinação, agora dessa vez ele está mais projetado em relação ao Sol e o hemisfério norte está um pouquinho mais para trás, mais recuado. Então, nessa situação, no hemisfério sul é verão e no hemisfério norte é inverno. Questão 4. Quais são os 3 movimentos que a Lua faz? Então, de cara, vamos responder isso aí. É a translação, a rotação e a revolução. E desses movimentos, qual gera efeito da formação das fases da Lua? É o de revolução. Questão 5. A fotossíntese é uma reação química orgânica onde as plantas conseguem a energia necessária para seu crescimento e reprodução. Qual é a fonte de energia que as plantas utilizam na fotossíntese? Gente, bastava olhar aqui a imagem, é energia solar. Algumas pessoas colocaram luz. Tudo bem, eu entendi luz solar. E a outra pergunta é, essa fonte de energia é renovável ou não renovável? Sim, ela é renovável, lembra? Aquela fonte de energia de longa duração são energias renováveis. Ou então, quando podem ser repostas. Então, nesse caso aqui, a energia solar é de longuíssima duração, né? A gente sabe que um dia o sol vai se apagar, mas isso é outra história. Mas ela é uma fonte de energia renovável. Próxima questão. Questão 6. As redes de transmissão de energia levam a energia elétrica obtida nas usinas hidrelétricas até nossas casas. Porém, para ser aproveitada, a energia elétrica é então convertida em outras formas de energia
a fim de nos ajudar em algumas atividades. Então, cite 3 formas de energia nas quais a energia elétrica é transformada dentro das nossas residências. Olha só, a gente não consegue transformar dentro da nossa residência a energia elétrica em energia hidrelétrica, certo? Para isso, você teria que ter dentro da sua casa uma usina hidrelétrica. Isso não é verdade, não tem. Também não dá para transformar a energia elétrica dentro da nossa casa em energia nuclear. Você tem dentro da sua casa uma usina nuclear? Não, porque ninguém é maluco, tá? Então, houve bastante confusão nessa questão, mas ela era muito simples. Você não coloca um aparelho na sua tomada para você aproveitar a energia que está vindo ali pela tomada? Então, naquela tomada está vindo energia elétrica. E você pode converter essa energia elétrica em energia térmica, por exemplo, quando você liga o ferro de passar, quando você liga o chuveiro. Você transforma a energia elétrica em energia sonora, quando você liga a televisão, quando você liga algum aparelho de som. E também energia luminosa, que também, mais uma vez, a energia da televisão, ela também é transformada em energia luminosa, né? Porque tem luz ali. Na lâmpada também tem energia luminosa. No monitor, né, do seu desktop, do seu PC, também tem energia luminosa. Então, esses 3 exemplos aqui, bonzinhos: energia térmica, energia sonora, energia luminosa. Alguém colocou energia cinética, que é quando você liga o ventilador. A energia cinética é aquela energia do movimento. Você liga o ventilador na tomada, que é para fazer as pás do ventilador se moverem e assim gerar um vento. Então, também podia ser energia cinética, apareceu em algumas questões, estaria correto. O que não podia ser energia nuclear, energia hidrelétrica, energia eólica, isso aí não. Aqui, questão 7. De acordo com a quantidade de radiação solar recebida pela Terra, nosso planeta passa por 2 momentos astronômicos, os solstícios e os equinócios. Os equinócios são os 2 momentos do ano em que a radiação solar recebida pelo nosso planeta é a mesma nos 2 hemisférios. Já os solstícios são os 2 momentos do ano em que um dos hemisférios recebe maior radiação solar do que outro. Sabendo desses fatos, se no hemisfério sul é outono, qual estação está ocorrendo no hemisfério norte? Mais uma vez, falou, para dizer que as estações são alternadas entre os 2 hemisférios. Então, se no hemisfério sul é outono, no hemisfério norte é primavera. Questão 8. A Terra possui as 5 camadas atmosféricas representadas na imagem. Essa imagem abaixo que vocês conhecem desde da 6ª série, do 6º ano. Em qual dessas camadas os meteorologistas fazem os estudos para a previsão do tempo? Bom, a gente viu que todos os fenômenos atmosféricos acontecem na troposfera. Então, é essa camada onde os meteorologistas estudam para saber, né, fazer os seus estudos sobre a previsão do tempo. Então, troposfera. Questão 9. De que forma a cobertura vegetal interfere no clima de uma região? Uma maior cobertura vegetal pode influenciar na umidade do ar, o que interfere no clima. Belezinha, então tinha que falar da umidade do ar. Podia ter falado também sobre a diminuição da amplitude térmica, né? Porque a umidade do ar, além de causar uma maior pluviosidade, quer dizer, o regime de chuvas, né, fica maior, a diferença entre as temperaturas em 2 regiões, ou na mesma estação, ou em horas diferentes do mesmo dia, essa amplitude térmica também fica menor de acordo com essa umidade do ar, que é um dos efeitos
da grande cobertura vegetal. É o que acontece na região norte do país, na Amazônia, por exemplo, que você tem uma cobertura vegetal muito grande e uma amplitude térmica muito pequena, quer dizer, praticamente não tem uma diferença muito grande entre as horas do mesmo dia. E questão 10. O que são biomas? Qual é o bioma que ocorre no estado do Rio de Janeiro? Bom, aí eu vou aproveitar a resposta que o amiguinho colocou, que também está muito parecido com aquilo que a gente falou no vídeo correspondente a essa questão. Bioma pode ser definido como conjunto de ecossistemas interligados. Você podia falar também sobre a cobertura vegetal característica. Você também poderia falar que a cobertura vegetal, as espécies animais, as espécies vegetais, elas têm uma característica de acordo com o clima. Então, tudo isso aí estaria correto. E a outra pergunta que também não poderia ficar sem resposta é: qual é o bioma que acontece no estado do Rio de Janeiro? Bom, o bioma que está presente no estado do Rio de Janeiro é o bioma Mata Atlântica. Então, para receber a pontuação integral dessa questão, a resposta deveria estar completa. Ainda bem que você ficou até o final, amiguinho, porque esse vídeo também tem uma tarefinha. Então, como sempre, você vai colocar o cabeçalho, Rio de Janeiro, a data, aluno turma, o assunto da videoaula de hoje, vídeo 9, correção das avaliações de primeira e segunda chamadas de ciências do primeiro bimestre. E vai dar um ok. Tira uma foto desse registro e você vai me mandar pelo Google Sala de Aula e não mais pelo WhatsApp. Então, preste atenção. Você vai fazer o registro, vai fazer a imagem e vai me mandar aqui pelo Google Sala de Aula, entrando daquela forma que eu já ensinei para vocês, com o login do Rio Educa, enfim, tá no vídeo 7 explicando. Apenas os alunos que não têm acesso ao Google Sala de Aula podem enviar esse registro para o número de WhatsApp que vocês já estão acostumados. Como eu sei de cada um quem tem acesso e quem não tem, então você se certifica que você não tem acesso, tá? Porque se você tiver acesso, você manda por lá exclusivamente, tá? Só se você não tiver o acesso ao aplicativo Rio Educa, que são pouquíssimos casos, se não me engano, são 6 que eu me lembre. Então, se você não tivesse acesso, você continua mandando por aqui até o Google liberar o acesso para você, tá bom? Essa imagem, ela também vai gerar ponto de frequência, se ela for enviada até o dia 6 de maio de 2021. Ou seja, você tem uma semana para enviar essa imagem. Depois dessa data, o trabalho pode ser enviado e será pontuado, mas o aluno não ganha a presença da aula. Então, vamos lembrar? Essa imagem enviada até o dia 6 de maio está dentro do prazo para você ganhar a frequência e o ponto de frequência. Depois dessa data, você pode mandar. Você ganha o ponto do trabalho, mas você não vai ganhar a frequência e o ponto da frequência, tá? Aí você vai me dizer assim: mas professora, eu não fiz nem a primeira chamada da prova e nem a segunda chamada. Eu tenho que mandar esse trabalho da correção do mesmo jeito? Sim, amiguinho. Você vai me mandar esse trabalho da correção do mesmo jeito. Você assistiu o vídeo todo, você viu o que foi cobrado na primeira chamada, viu o que foi cobrado na segunda chamada e não vai dar mais esse mole de não fazer nenhuma atividade e nenhuma prova. Tá combinado? Então, até a próxima semana. Um abraço para você. Tchau, tchau.